Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O novo álbum da Luísa Sonza, chamado Escândalo Íntimo, foi lançado no último dia 29. Por aqui não teve reação, foi um álbum que me pegou de surpresa de um jeito, então eu nem tive condições de estar preparando um vídeo para o lançamento. Mas agora, finalmente, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre esse álbum, que chegou quebrando tudo no Spotify, simplesmente arrombou o Spotify. Tem muito sucesso comercial, tem muitos números, mas será que tem conteúdo? Bom, gente, quando eu falo que o álbum Escândalo Íntimo da Luísa Sonza foi uma verdadeira surpresa, eu não estou brincando, né? Eu acho que a internet inteira se surpreendeu com esse material da Luísa, que simplesmente vai contra tudo que está sendo lançado aí no mercado brasileiro e até mesmo internacional latino, e também mostra uma outra parte da Luísa, artista, que a gente conhecia muito pouco. Então, definitivamente, esse álbum é uma caixinha de surpresa. Quanto mais a gente mexe nele, mais coisas interessantes a gente descobre, tá? Mas agora nós vamos comentar, então, sobre o que esse álbum representa, como ele chegou, como ele impactou, né? Pelo menos do meu ponto de vista, que é crítico. Então nós podemos começar primeiramente comentando de forma geral. Esse álbum da Luísa, ele é brasileiro, né? Ele foi feito com o mercado brasileiro, mas ele foi gravado com os melhores produtores do mundo todo, tá? Tem gente que tá envolvido com a Ariana Grande, com o Lil Nas X, com a Cardi B neste álbum da Luísa. Tem também a participação internacional da Demi Lovato, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Foi uma informação que foi solta no mesmo dia do lançamento e durante o dia todo só se falou disso, e culminou aí no top 1 brasileiro, né, com Penhasco 2. Então esse álbum teve um peso internacional muito grande. Então por isso eu entendo que a Luísa optou por uma estratégia internacional diferente do tradicional, né? Porque os artistas brasileiros tendem a ir ao mercado internacional buscar o reconhecimento, né? Mas no caso da Luísa, eu acho que ela fez o contrário. Ela trouxe as pessoas para o Brasil, que é uma fórmula que a gente já viu outros tentarem, né? Outros fazerem. A própria Vanessa fez isso e deu certo para ela até certo ponto. Com certeza não lidem com esse álbum como um mero álbum para o Brasil. Não é só esse mercado, tá? Eu acho que tem grandes chances de quanto mais bombar no Brasil, mais ele vai saindo aos poucos para os outros mercados, né? É uma estratégia que consolida melhor o artista, né? E parece mais orgânico, mais natural, tá? Mas esse é só um detalhe dessa estratégia que a Luísa montou, porque, ao meu ver, a Luísa fez uma coisa de louco, uma loucura, tá? Esse álbum, o jeito que ele foi lançado, a forma que ela divulgou, as intenções dela por trás da primeira música, da segunda, são estratégias muito arriscadas e ela sabia disso. Ela correu um risco muito grande de flopar literalmente ou de fazer um grande sucesso à base da surpresa, à base do escândalo, né? De provocar as pessoas. E felizmente ela atingiu essa segunda expectativa, que é o sucesso de público e comercial, mas dá para perceber que nem ela mesma sabia o que ia dar, né? Ela lançou a provocação com Campo de Morango, veio com uma segunda música também bem provocante pelo ponto de vista do público, né? Para ela parecia uma grande brincadeira de provocação, né? Então é muito arriscado e eu fico feliz que a Luísa tenha tido um bom reconhecimento no fim das contas. Tô cansada, faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada. Bom, gente, então uma análise geral, tá? Só comentando aí o status do álbum no meu ponto de vista. Agora, vamos comentar sobre a capa, porque a capa revela muito o que é o álbum, né? Antes da gente escutar, da gente dar play, aquela capa já cria uma expectativa em relação ao desconhecido, né? Naquela capa, a Luísa parece completamente desconfigurada. É um rosto que não revela ali, né, detalhes. É uma nudez corporal que não significa que ela está pelada, é irreal, e também alguns efeitos ali que foram criados por inteligência artificial, né, a toda a capa, e a artista que fez a capa e a contracapa, ela trabalha dessa maneira. Então é uma capa que tem um ar moderno e também um ar provocativo e que apresenta, né, o que a Luísa iria falar, que é algo desconhecido até mesmo para ela. Então, olhando a capa, a gente tem a sensação que a Luísa
não se reconhece, né? É uma coisa que tá obscura, né? E é literalmente o tom do álbum, né? E aí a gente entra no conceito do álbum e dos visuais, que traz uma pegada gótica, né, gente? Aquele tom de terror, aquele tom de sombrio, faz parte, por exemplo, da literatura gótica e também da arte, né, gótica. Então, tudo tá alinhado, inclusive sonoramente, né? Sonoramente a gente tem uma coleção de ruídos, de gritos, de gemidos, de barulhos, literalmente, né, de coisas que a gente não reconhece assim só escutando. É um álbum que traz muitas camadas nesse sentido. Esse caminho, né, que ela escolheu do desconhecido leva a gente ao cerne do conceito, que é a autoficção, né, gente? Quando a gente vê a Luísa se retratando daquela maneira, de forma fantasiosa, aquela sequência de vídeos onde ela atua ali uma situação, um sonho, um pesadelo, uma fantasia e também uma crise. Aquilo ali é tudo fictício, né? Mas ainda assim é sobre a Luísa. É o jeito que ela quer ser retratada para aquele projeto. Então essa autoficção serve para confundir as pessoas, né? Será que aquela Luísa antiga que a gente conhecia não é mais a mesma? O que é real e o que não é real, né? Tem muitas coisas pelas letras da música, nas melodias, que são reais, constatadas pela boca da própria Luísa, por falas dela, né? Mas tem coisas ali que são fantasiosas e a gente só vai descobrir quando a gente ter o material completo. Mas a ideia é muito inovadora, né? É uma coisa que a Manu Gavassi faz muito bem, né? A autocrítica. Então, quando por exemplo, a Manu Gavassi se coloca no centro de uma crítica, quando ela se autocritica, ela tá criando um personagem ali dela mesma, né? De maneira ficcional. Então a Luísa tá fazendo um trabalho excelente seguindo essa linha de raciocínio, que é uma coisa também que já existe, mas de um jeito muito Luísa, de um jeito muito único, de um jeito muito inovador. Boa, menina, solta esse beat, eu resolvo por cima. Ainda falando sobre conceito, a gente tende a imaginar que algumas músicas mais felizes, mais animadas, mais pop, um pop mais animado, ele é mais raso, né? Ele é menos conceitual. Mas, gente, por exemplo, Doce 22 é um álbum carregado de conceito também, mas conceitos mais leves, mais palatáveis, né? Mais fáceis de digerir do que está sendo o Escândalo Íntimo, né? Então, é uma sequência de álbuns da Luísa com muito conceito, com muitos detalhes amarrados para criar uma era, e eu acho isso fantástico aqui no Brasil, uma artista do calibre da Luísa, que poderia estar muito bem fazendo as músicas que ela sabe, que ela bomba, músicas, como eu disse, mais comerciais, né? Mas ela tem essa veia artística e ela se arrisca, ela vai fundo em uma proposta, em uma ideia, e o resultado não tem como ser diferente, né? Bom, gente, o álbum em geral tem 24 faixas, sendo que 6 estão bloqueadas. É uma estratégia que ela já fez em Doce 22 também, bloqueando algumas faixas para lançamentos futuros e lançamentos mais bem cuidados, né? Ela não quer soltar essas músicas junto com o álbum porque ela acredita no potencial delas de alguma maneira, né? Ou elas vão contar uma parte da história que vai ficar pendente, ou elas vão ter um potencial aí de emplacar, um potencial comercial diferenciado em relação às outras, tá? Mas assim, são 6 músicas que deixa a gente naquela curiosidade, né? Pra saber o que será que vem mais aí, né? Tem uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, gente, começa com Escândalo Íntimo, uma música de 1 minuto e completamente instrumental, um instrumental classudo, sabe? Um instrumental que traz uma áurea de terror completamente agonizante, uma coisa que te leva para aquele ambiente, provavelmente de uma entrada de hotel, de recepção de um quarto, alguma coisa assim. Então é um lugar caótico, ela coloca a gente ali bem no início, e esse mesmo som aparece em outras músicas. Então, sonoramente, as músicas estão interligadas pela
pela transição, né? Tem algumas músicas que tem transições, mas em outras tem um pedaço do instrumental ou uma base que te leva ao início do álbum, que te faz imaginar que ela está realmente num ambiente só ou explorando um pedaço, né, de algum lugar, de alguma coisa, né? A gente já sabe que é a fazenda, né? É uma fazenda fictícia onde vai acontecer todos os pesadelos dela e também fantasias. Tô bem curioso para saber como serão esses vídeos, né? Ela chama de pílula para cada uma dessas músicas, então cada música vai ter um vídeo. Bom, gente, voltando ao intro, que passa para Carnificina. Olha, sinceramente, aqui começa o dedo no cu e gritaria, porque nós temos aqui na produção de Carnificina simplesmente Roy Lenzo. Eu não sei se vocês sabem quem é Roy Lenzo, mas ele está diretamente envolvido com Lil Nas X, a Cardi B. Ele fez Monteiro. Ele fez muitas músicas do álbum do Lil Nas X. E ele aparece em várias outras músicas da Luísa, como Ana Maria, Lança Menina, principalmente Mecita Arrasada, Penhasco 2. Então, ele foi um grande produtor envolvido aí no escândalo íntimo e diretamente dos Estados Unidos, tá? Uma coisa internacional. Agora, Dona Aranha vem na sequência e continua o arrombo, né, gente? Simplesmente foi produzida por Tommy Brown. Vocês já ouviram falar desse nome? Eu acredito que sim. Também temos o Xavi nessa música e ambos são produtores da Ariana Grande. Sabe o Positions e o Thank You Next? Pois é, esses dois estão envolvidos diretamente nesses álbuns. Então, eu sinto, quando eu escuto a música, o dedo deles, a ideia deles. Porque é de uma qualidade realmente diferenciada, né, gente? Tem uma qualidade instrumental, de camadas, de vocalizações, de próprio vocal, que é A-list, entendeu? Ela realmente trouxe um diferencial internacional para o Brasil. Não que os nossos produtores não sejam bons, até porque Penhasco 2 tem também o Papatinho. Então, tem brasileiros envolvidos, muitos talentosos, mas a cereja do bolo foi ter trago aí toda essa potência internacional para um álbum brasileiro, né, gente? E assim, gente, uma sequência de músicas simplesmente maravilhosas. Tem a Marina Sena, o Baco, tem a Demi Lovato, a Duda Beat, simplesmente só músicas maravilhosas que fazem uma sequência, que criam uma história perfeitamente compreensível na nossa mente quando a gente escuta. São músicas que trazem uma versatilidade da Luísa que, como eu disse, a gente conhecia pouco, né? Então tem um soft rock, tem um pop, tem pouquíssimo funk desta vez, que é uma curiosidade. Tem trap, tem sons urbanos, tem música latina. Então esse álbum, ele tem tudo. Ele é bem fechadinho, né? Ele é perfeito nesse quesito, né? Completo. Ele traz interludes com áudio, com instrumentais. É um mix de tudo que a gente já viu de bom, de melhor nos últimos álbuns aí lançados, né? Internacionalmente. Então a Luísa traz isso pro próprio álbum de uma maneira assim sensacional, ainda por cima com uma história, com um background completamente inovador, criativo da parte dela. Uma das faixas bloqueadas chama-se You Don't Know Me, que em português é Você Não Me Conhece, e simplesmente essa música está aqui escrita por Caetano Veloso, interpretada por Luísa Sonza. O que será que Caetano Veloso tem a ver com essa música? Bom, eu estou curioso, mas eu não duvido que possa ter acontecido uma coisa mágica, que essa música seja em português, por exemplo, porque a Luísa fez muitas surpreendentes homenagens, né? Nós temos, por exemplo, o melhor exemplo, a Rita Lee em Lança Menina, que faz uma brincadeira, né? Uma menção aí a Lança Perfume, e tem até um pedaço daquela fala
da Rita numa entrevista em que ela fala que ela é chata pra... Simplesmente sensacional. E outras personalidades da música popular brasileira que fazem aí uma aparição em uma faixa e outra. Então, é o melhor do internacional com o brasileiro, né? Quando o artista é rico em referências, em cultura, fica fácil, né, gente? Fazer um trabalho bem feito com essas referências, né? Então, eu fico muito feliz em cada detalhe que eu escuto nesse álbum, cada voz nova, cada som que eu escuto. Tem muita coisa interessante e eu espero que tenha muito mais coisas a vir pela frente, né? Então, nunca foi tão bom ser fã de música pop, principalmente brasileira, que é um momento único, né, gente? A gente tá vivendo uma coisa assim, extraordinária, uma explosão de lançamentos, uma explosão de criatividade. Nossos artistas brasileiros estão com tudo, cada vez mais emplacando aí no Spotify Global, que é um marco e uma tendência que está crescendo. Eu espero que eles consigam ir bem mais longe. Ok? Mas agora eu gostaria de convidar você a comentar aí sobre o escândalo íntimo aí nos comentários pra gente continuar a conversa logo mais, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo